Abril 4, lendo a história de Deus, 1 Samuel 9, o encontro entre Saul e Samuel. Havia um homem de Benjamim, guerreiro valente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram, e ele disse a Saul: "Chame um dos servos e vá procurar as jumentas." Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então, atravessaram o território de Benjamim e, mesmo assim, não se encontraram. Chegando à terra de Zuf, disse Saul ao servo que estava com ele: "Vamos voltar, ou o meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco." O servo, contudo, respondeu: "Nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir." Saul disse ao seu servo: "Se formos, o que lhe poderemos dar? A comida dos nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer?" O servo lhe respondeu: "Tenho um quarto de ciclo de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir." Ora, antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: "Vamos ao vidente," pois o profeta de hoje era chamado vidente. Saul concordou: "Muito bem, vamos." Assim, foram em direções à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e lhes perguntaram: "O vidente está por aqui?" Eles responderam: "Sim, está ali adiante." "Apressem-se. Ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no santuário local. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao santuário local para comer. O povo não começará a comer até que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados comerão. Subam agora e vocês logo o encontrarão." Eles foram à cidade e, ao entrarem, Samuel vinha na direção deles para subir ao santuário local. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: "Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá como líder sobre o povo de Israel. Ele os libertará do poder dos filisteus. Eu tenho contemplado o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim." Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: "Este é o homem de quem falei. Ele governará o meu povo." Saul aproximou-se de Samuel à entrada da cidade e lhe perguntou: "Por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente?" Samuel respondeu: "Eu sou o vidente. Vá à minha frente para o santuário local, pois hoje vocês comerão comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo o que há no seu coração e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. A quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai?" Saul respondeu: "Acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que me dizes tudo isso?" Então Samuel levou Saul e o servo dele para a sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Ele disse ao cozinheiro: "Traga-me a porção de carne que entreguei a você e mandei reservar." O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. Então Samuel disse: "Aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois desde o momento em que eu disse, tenho convidados,
Essa parte foi separada para você, para esta ocasião." Assim, Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que eles desceram do santuário local para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: "Levantem-se e eu o acompanharei. Depois você seguirá a viagem." Saul se levantou e saiu com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: "Diga ao servo que vá na frente." O servo foi e Samuel prosseguiu: "Fique você aqui um instante, para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus." 1 Samuel 10. Saul é ungido rei. Samuel apanhou uma vasilha com óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: "O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: 'As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora o seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei o meu filho?' Dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens subirão a caminho do santuário de Deus, em Betel, e encontrarão você ali. Um levará 3 cabritos, outro 3 pães, e outro um odre cheio de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que desce do santuário local tocando liras, tamborins, flautas e harpas e profetizando. O Espírito do Senhor virá sobre você com poder, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que quiser ao seu alcance, pois Deus está com você. Desça à minha frente até Gilgal, depois eu descerei até você para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer." Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo de profetas veio em sua direção. O Espírito de Deus veio com poder sobre Saul, e este profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam o viram profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: "O que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas?" Um homem daquele lugar respondeu: "E quem é o pai deles?" De modo que isso se tornou um ditado: "Saul também está entre os profetas?" Depois que Saul parou de profetizar, foi para o santuário local. Então, o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: "Aonde vocês foram?" Ele respondeu: "Procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel." "Conte-me, por favor, o que Samuel disse a vocês?" perguntou o tio. Saul respondeu-lhe: "Ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas." Contudo, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e disse a eles: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Vocês, porém, agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. Eles disseram: Não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora apresentem-se diante do Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs." Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, escolheu por sorteio a tribo de Benjamim. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e foram escolhidos por sorteio o clã de Matre e também Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? O Senhor disse: Sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era mais alto do que todos, sobressaindo-se dos ombros para cima. Então Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram: Viva o rei!
Samuel expôs ao povo as ordenanças do reino. Ele as escreveu em um livro e o pôs diante do Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta, cada um para sua casa. Saul também foi para sua casa, em Gibeá, acompanhado por guerreiros em cujo coração Deus tinha tocado. Alguns homens perversos, porém, disseram: "Como este homem pode nos salvar?" Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Contudo, Saul ficou em silêncio. 1 Samuel 11. Saul liberta a cidade de Jabes. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e cercou-a. Os homens de Jabe lhe disseram: "Faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você." Contudo, Naás, o amonita, respondeu: "Só farei com vocês um tratado com uma condição: que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel." As autoridades de Jabes lhe disseram: "Dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo o território de Israel. Se ninguém vier nos socorrer, então nos renderemos a você." Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas palavras ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: "O que há com o povo? Por que estão chorando?" Então, contaram-lhe o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo o território de Israel, proclamando: "Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel." Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul se reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Então disseram aos mensageiros que vieram: "Digam aos homens de Jabes-Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês." Quando relataram isso aos homens de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: "Amanhã nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco tudo o que for bom aos seus olhos." No dia seguinte, Saul dividiu os soldados em 3 companhias. Eles entraram no acampamento dos amonitas no fim da madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Saul é confirmado como rei. Então o povo disse a Saul: "Quem foi que perguntou? Saul reinará sobre nós? Traz-nos esses homens e nós os mataremos." Saul, porém, disse: "Hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel." Então Samuel disse ao povo: "Venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino." Assim, todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas celebraram a ocasião com alegria. 1 Samuel 12. A palavra de despedida de Samuel. Samuel disse a todo Israel: "Atendi a tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e os meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição." Responderam: "Tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém." Samuel lhes disse: "O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que não encontraram culpa alguma nas minhas mãos." "Ele é testemunha", disseram. Então Samuel disse ao povo: "O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados da terra do Egito. Agora, pois, fiquem aqui
porque vou confrontá-los diante do Senhor com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e estabelecê-los neste lugar. Os seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Então, ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto a Baalins e às imagens de Astarote. Agora, porém, liberta-nos do poder dos nossos inimigos e prestaremos culto a ti. Então, o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel e os libertou do poder dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, vocês me disseram: não, queremos que um rei governe sobre nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Contudo, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, a mão do Senhor se oporá a vocês, da mesma forma que se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva, e vocês saberão e verão que é grande a maldade que fizeram aos olhos do Senhor quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. Assim, todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Samuel respondeu: não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor com todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Contudo, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão eliminados. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.